Bom, gente, então, essa aqui é a nossa quinta aula já do curso do LibreOffice Calc, do mini curso do LibreOffice Calc. Hoje nós vamos falar um pouco sobre validação de planilha e algumas funções, tá? Que eu vou estar falando aqui para vocês. Os tópicos da aula de hoje, então, vão ser validação de planilha, a ferramenta e a função, no caso, subtotal, e as funções procs, né, que seria a função proc v e proc h, tá? Nós vamos começar falando na a validação em planilhas, que nada mais é que algumas regras, né, para deixar mais deixar um padrão ali do que pode ser colocado na sua planilha, né? Então vamos colocar uma validação aí com listas e datas e umas máscaras também. Vamos estar explicando aí sobre o subtotal, né? Relação do subtotal em grupos e também como usar o subtotal com filtro, né? Usar a função subtotal com filtro. O subtotal nada mais é do que uma função para agrupar, né, o que você tem na sua planilha. E as funções procs, que é a função procv e proch, a função procv é para você procurar fazer a pesquisa da função na vertical, a proch na horizontal, e vou estar explicando para vocês sobre o parâmetro de ordenação, né, que é o quarto parâmetro dessas funções. Eu vou explicar isso mais para frente para vocês. E a importância dele, tá? Sobre o parâmetro ordenação. Então agora a gente vai vir aqui para nossa planilha, tá? Eu deixei alguns exemplos para ir fazendo junto com vocês aqui sobre cada situação, tá? Então aqui a gente, né, a ideia de validação é útil para quando a gente quer, vamos dizer que a gente vai passar a nossa planilha para alguém, mas a gente vai colocar regras, né? A validação é regras para que a planilha meio que não seja alterada, né? Ela mantenha a sua formatação. Essa planilha aqui, né? Vamos supor que ela é um controle de vendas, tá? E a gente vai colocar algumas regras da nossa tabela. Por exemplo, vamos colocar o nome dos vendedores da loja, os produtos que vendem, o preço e a data deles, tá? Vamos deixar salvo. Para realizar uma validação, né? A gente precisa antes deixar tudo formatado do jeito que a gente quer. Então, no caso, se a gente for usar primeiro a célula, aqui a coluna onde está o preço, a gente sabe que a gente vai estar trabalhando com dinheiro. Então, a gente vai fazer uma formatação básica aqui da célula. Vamos estar deixando ela em dinheiro mesmo, tá? Para data também, aqui fazer uma formatação simples para data, tá? E aí, para criarmos a lista aqui dos vendedores, né? A gente vai selecionar aqui a nossa aba, tá? Vamos
em dados e vamos utilizar a ferramenta de validação, né? Aqui a gente deixa, né, lista de valores. Isso aqui tem o permitir é a parte mais importante, que aqui você, no caso, lista de valores é aqui que você vai criar uma lista qualquer. Então, no caso aqui dos vendedores, a gente vai colocar Ana, João, Matheus e, tá? Aqui. É, a gente mantém essas caixinhas marcadas também. É, e aí dá um ok, né? Como vocês podem ver, quando não está clicando na planilha, ela fica em branco mesmo. Mas aqui, quando você clica, ao lado da célula vai aparecer essa setinha, que ela vai estar fazendo um vai estar fazendo auto preencher, né? Aqui no caso mostra as opções que você pode estar usando na hora de preencher. Aqui para o produto, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente permite mostrar a seleção. Aí vamos supor que é uma loja de automóveis. Vamos vender um Gol, um Fox e um Jetta, entendeu? E aqui vamos estar deixando a lista dos produtos, tá? Voltando aqui para a coluna do preço. Depois que a gente deixa a formatação em moeda, vamos selecionar aqui também, vem em dados, vamos usar de novo a ferramenta de validação. E vamos deixar aqui na validação o permitir, né? Como mostrei que tem várias opções, vamos deixar ele mesmo no números inteiros, né? Para que assim a gente possa tá alterando aqui o valor mínimo e máximo que a gente quer, né? Para que a gente possa colocar um valor, um preço, né? No caso dos produtos. Vamos deixar o valor aqui mínimo mesmo 20 mil e o máximo 50 mil. E demos um ok. Veja que caso a gente coloque aqui, vamos colocar 10 mil, um valor abaixo do mínimo, vai dar um valor inválido. Porque a nossa célula, a validação dela foi, vamos trabalhar com o valor mínimo em 20 mil e o valor máximo em 50. Então, provavelmente, se a gente coloca também um valor acima disso, ele vai estar mostrando para gente o valor máximo, supondo, da sua loja só vai até 50 mil. Por que que você está conseguindo um valor maior que isso? Entendeu? No caso aqui, ele fica diferente desses outros dois, porque a pessoa tem que preencher, saber o número que vai estar preenchendo, né? Aqui, na coluna de data, a gente também vai usar, né? Vamos estar selecionando usando a ferramenta de validação. Só que no permitir, a gente vai estar usando a opção de datas. Assim, nos dados a gente vai colocar, também aparecem várias opções. A gente mantém o intervalo válido.
e vamos colocar um intervalo. Eu estou colocando como exemplo o mês de junho agora, tá? E aqui é importante a gente, no caso desse aqui, quando for preencher, é importante que a gente esteja utilizando essas outras duas abas. O que seria? No caso aqui é junho. Junho. Aviso: datas referentes ao mês de junho, para que a pessoa saiba que com qual data ela pode preencher, tá? Aqui também era para ser junho, junho. Alerta de erro, tá? Então, sempre que a gente colocar aqui, vamos colocar 2/5/2021. Vai aparecer, vocês veem que aqui do lado já estava aparecendo o aviso, datas referentes ao mês de junho. E aqui no alerta de erro que a gente montou, aparece, importante, datas referentes somente ao mês de junho. E aí ele apaga para que você possa colocar a data certa, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a alguma dessas partes? Caso não, eu vou estar seguindo com a aula. Aqui, nesse exemplo, vamos supor que alguém está fazendo a matrícula no, numa escola, né? Aqui, vamos fazer uma validação básica, tá? Colocamos o nome, né? Apenas um aviso para a pessoa. Campo nome, preencher apenas com o sobrenome, tá? Somente o aviso, não coloca alerta de erro nem nada. Então, o que a pessoa colocar aqui vai estar valendo. Mas a parte mais importante que eu quero mostrar para vocês é aqui. Vamos supor que a matrícula que a gente quer fazer aqui, ela queremos que ela tenha 5 dígitos, né? Então, a gente também vai fazer isso com o CPF. O CPF a gente já sabe que ele tem 11 dígitos, tá? Então, para a gente possa trabalhar com a coluna da matrícula, a gente primeiro precisa fazer uma formatação básica aqui da célula, tá? Com 5 dígitos. A gente falou que iria trabalhar com 5 dígitos, então a gente mostra aqui os 5 dígitos, certo? E não se esqueçam de estar separando os não numéricos com aspas, tá? Vamos dar um OK. Seria muito fácil, né? Claro, se a gente só fizesse isso, coloca. É que eu já fiz a validação aqui. Seria muito fácil a gente chegar aqui e colocar 1, 2, 3, que a planilha já ia auto-preencher com 0, tá? Mas não é isso que a gente quer, né? O que a gente vai fazer agora? Para que isso funcione, a gente precisa fazer uma validação também. A validação funciona, nesse caso, com o comprimento do texto. O que a gente precisa fazer? Aqui nós vamos usar a opção do comprimento do texto, tá? E vamos colocar o valor dele. Dados igual com o valor 5, que é o número de caracteres numéricas que vai ter na matrícula. Vamos dar um OK aqui. Então, nota que quando coloca 1, 2, 3, vai aparecer um valor inválido, porque
a pessoa precisa colocar exatamente 5 números, certo? Ele vai estar separando aqui, colocando 4 números agora, número inválido, porque precisa de 5 números. O CPF, a mesma coisa. Eu já ensinei para vocês como separa, né, o formato do código do CPF. Então, mantém, vamos usar a validação no mesmo formato que a matrícula, só que colocando um 11 caracteres. E aí aqui mostra 11 caracteres, certo? Para que a gente esteja separando. Gente, alguma dúvida no caso dessa parte de validação? Por enquanto, tudo certo, Virtu. Tá bom. Então, agora a gente vai estar passando aqui para a parte de subtotal, tá? A parte de subtotal, ela é importante, né? Para que a gente possa estar organizando os dados de forma que a gente obtenha resultados, né? Vamos colocar aqui um subtotal nessa planilha, tá? Supondo que alguns alunos aqui fizeram alguns cursos e nós queremos calcular a quantidade de cursos e a quantidade de horas de curso, tá? Para isso, a gente vai selecionar a área da tabela inteira, tá? E aqui na nossa aba de ferramentas, a gente vai vir aqui em dados e vão na ferramenta de subtotais, certo? Aqui a gente precisa notar. Essa parte ela muda de acordo com os títulos da tabela. Então note que a gente quer saber os alunos, né? E a carga horária. Aqui, né? Eles mostram o que que a gente quer agrupar e qual função nós vamos querer utilizar. Agora a gente aperta um OK aqui e veja que ele mostra, né? Bia soma 110 em carga horária, Fábio 120 e Guilherme 170. Aqui a grande soma é a soma total de tudo, tá? Que vai dar 400 horas no caso dos 3 juntos, tá? Nesse outro exemplo, faremos um cálculo, um subtotal no controle de vendas de uma loja. Nota que a gente tem alguns produtos e os seus valores, os produtos, valores, né, o mês da venda e a quantidade vendida. Para a gente fazer o cálculo do subtotal, a gente vai marcar a região inteira da tabela. Vamos vir em dados, né? Subtotal. E quando tá aqui, né, a janela aberta, nós vamos pensar, né, aqui no que o que a gente quer agrupar. Nesse caso, a gente vai agrupar por mês, tá? Porque veja que tem 2 meses diferentes aqui.
E a questão fica, o que a gente vai calcular, né? A gente quer saber a quantidade vendida, né? Os produtos, o preço e o mês a gente já sabe, mas a gente quer saber a quantidade vendida e o valor que a gente conseguiu em cada mês, tá? Então aqui a gente mantém a soma, marca essas duas opções, né? E dá um OK. Veja que aparece um resultado aqui para junho. A quantidade de produtos vendidos foi de 250 e o valor que arrecadado, né, 170. Maio, 450, 3.200 e sempre tem a soma total, né, dos dois juntos. Algo muito importante. Reparem que aqui no nosso canto superior esquerdo, né, da planilha, embaixo das nossas ferramentas, aparecem uns numerozinhos pequenininhos. Eles nos dão as informações presentes na planilha de forma separadas, tá? O número 3, ele nos mostra essa planilha inteira mesmo, tá? Que é a planilha total. O número 2, ele vai mostrar os resultados obtidos, né? Que a gente estava procurando. E o número 1, ele nos mostra os maiores resultados encontrados, tá? Então, mesmo fazendo o subtotal, você pode estar usando os números para encontrar mais rápido o que você quer. Agora vamos fazer aqui, nesse outro exemplo, uma relação com grupos, né? Vocês devem ter notado, né, que sempre que a gente abre a ferramenta dos subtotais, a gente tem três, no caso, são três opções que a gente pode estar mexendo. Usando essa tabela como exemplo, ela seria o controle de faturamento, né, de 8 lojas. Os números ficaram invertidos aqui, mas enfim, são 8 lojas. Reparem que essas lojas, elas estão separadas por região, né? Usei como exemplo Sudeste e Nordeste. E ainda separadas pelo estado, né? Pelas cidades dos estados de cada região. A gente consegue montar um subtotal que forneça tanto informação da região como do estado? A gente consegue. Primeiro a gente, aqui dentro da ferramenta de subtotal, nós vamos primeiro no grupo 1. A gente vai deixar aqui selecionada a região. E vamos deixar o faturamento dessa região, né? A soma. Aqui no grupo 2, a gente deixa o estado mesmo. E também vamos calcular o faturamento dele. Soma, certo? Com isso a gente dá um OK. E veja que aqui ele separou o faturamento, né? Nordeste no total, somando esses dois, ele é 7.000. E aqui separando pelas cidades também. Veja também que quando a gente está aplicando, colocando mais coisas, né, na nossa ferramenta, os números aqui, eles aumentam, tá? Eles vão aumentando de acordo com o que a gente quer, tá?
Agora, voltando para aquela planilha de cursos e cargas horárias, a gente vai trabalhar com subtotais, né? Com a ferramenta de subtotal e a ferramenta de filtro juntos. Para isso, a gente vai selecionar a nossa tabela inteira e vamos dar um autofiltro nela, tá? Para que serve esse autofiltro? Para que a gente possa estar agrupando, colocando apenas uma, né, informação, as informações que a gente deseja. É bem importante vocês separarem essas setas também, que elas que mostram onde você fará o seu, onde você vai organizar as informações que você deseja, tá? E agora a gente vai com essa mini tabela de soma, né? Que era para ser um pouco maior, mas só isso aqui já vai funcionar. A gente vai supor, né, aqui que a gente quer fazer uma soma, tá? Uma soma de toda a carga horária dos cursos. Para isso, a gente vai usar aqui a função soma, né? Função soma. E vamos usar as células que possuem carga horária, tá? A soma total disso deu 400. E reparem que quando a gente usa o filtro, né? Vamos supor que a gente vai deixar só a Bia aqui. Ué, a soma continua inteira. A soma mantém ela manteve o número total, né, da nossa planilha. Não era para isso acontecer. A gente queria que essa soma ela fizesse somente a soma da Bia, ou somente a soma do Fábio, que era para dar 120, do Guilherme, mas não acontece. Isso porque a função soma, ela tá fazendo a soma do que a gente pediu. Ela fez a soma total do que a gente pediu. Ela não realiza um filtro, né? Como a gente faz para ter esse efeito dinâmico, né? Vamos apagar aqui a função. Esse efeito dinâmico entre filtro e somatório. Para que a gente possa fazer isso, a gente tem que usar a função subtotal, né? Com isso, a gente precisa. Eu vou mostrar aqui para vocês essa tabela. Essa tabela eu vou disponibilizar para vocês verem. Mas ela aqui é uma tabela dos índices, né, das funções que a gente utiliza dentro da ferramenta de subtotal, tá? No caso, a gente quer fazer uma soma. Então, o índice que a gente precisa usar para fazer uma soma é o 9, certo? Então, voltando aqui, a gente vai colocar o 9, né? Vejam que aqui já pede a função, que é o índice. Então, a gente coloca o 9, separa e mostra o intervalo que a gente quer. O intervalo que a gente quer é a carga horária aqui dentro, tá? E fecha a função. Aqui, o 400, tá? E agora, reparem que quando a gente fizer um filtro, ele vai fazer um autofiltro da própria soma das pessoas, tá? Veja que ele sempre vai estar mudando de acordo com a planilha, tá? A soma muda de acordo com a planilha, certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte do
subtotal? Tem dúvida no chat, amigo. Você pode ver para mim? O Rafael está perguntando se a tabela que você mostrou trabalha com algarismos significativos. Olha, eu acredito que sim, cara. Eu não, eu agora eu fiquei meio confuso em É, relação a é isso. mais fácil pelo áudio, né? Eu quis dizer, por exemplo, se você configura, por exemplo, para colocar duas casas depois da vírgula, certo? Certo. E essas duas casas elas forem nulas, vai Ah, mostrar essas duas casas em zeros ou não vai mostrar nada? no caso aqui, né? Provavelmente ele vai mostrar com zero, sim, tá? Eu acho que aqui no valor da minha, deixa eu ver aqui rapidinho. Ele mostra assim zero. Era isso, no caso? Era. É, Então, ele mostra assim. Vai de acordo da formatação que você coloca nos números. No caso, eu tinha esquecido. Eu sempre trabalho com os valores assim. No caso aqui, eu coloquei a formatação assim também. É que eu tinha esquecido lá, mas funciona assim, tá? beleza, valeu. Tem mais alguma dúvida, Bia? Ou Rafa, se vocês puderem olhar para mim. Se não tiver, Acho que não. beleza. Então, para continuar agora, a gente vai para a parte do PROC V e do PROC H, tá? No caso, já diz procurar na vertical e procurar na horizontal, tá? Essas aqui eu tinha feito para exemplo, porque eu vou estar usando agora com vocês, né? Primeiro explicar aqui para vocês, né? Sempre que a gente quer procurar uma informação em uma tabela, quando os registros ficam na vertical, a gente vai estar usando o PROC-V. Veja, nome, e-mail, matrícula e curso. Então, estão na vertical, né? As informações estão na vertical. E quando as informações estiverem na vertical, tá aqui, beleza. E horizontal, quando eles estiverem assim, na vertical, né, as informações estiverem para baixo, e quando estiver na horizontal, a gente usa o PROC-H, tá? Bom, é mais fácil a gente mostrar eles na prática para vocês. Veja que eu vou estar usando essa tabela de exemplo aqui, tá? E aqui também seria basicamente um aluno numa faculdade. Aqui a gente precisa que o aluno esteja preenchendo o curso e o e-mail dele, tá? Como a gente faz isso? A gente vai estar usando as funções procs. A gente faz da seguinte maneira: coloca aqui proc_v e abre o parênteses. Veja que aqui tem são 4 critérios, né? O primeiro critério é o critério de pesquisa, né? O que nós queremos saber. O critério 2 aqui é a matriz, onde nós vamos procurar a informação. O índice seria a coluna da onde a gente vai estar procurando.
tá? E a busca em intervalos ordenados, eu vou estar explicando para vocês depois sobre isso. Eu preciso explicar separado. Mas nós vamos estar utilizando 0 e 1, tá? No caso de dessa função, a gente vai estar usando o 0, certo? Então, no caso, a gente quer as informações aqui da Ana. A gente vai clicar na Ana, certo? A matriz é toda essa tabela aqui, certo? O que a gente quer saber? A gente quer saber o curso. Então, a gente vai estar colocando, né? Vamos estar contando pelas células onde fica a tabela, né? Onde fica a coluna dos cursos. Então, no caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, a gente coloca o número 5 para que ele saiba onde procurar. E aqui a gente coloca o 0, tá? Pessoal, eu vou estar separando aqui no caso dessa informação com cifrão, para que a gente possa estar congelando, né, a informação, para que ele mantenha o local onde vai procurar, tá? Que aí a gente não pode mexer. E que eu fiz alguma coisa aqui. Pronto, voltou. Para o e-mail, a gente faz a mesma coisa. Só que no caso do e-mail, a gente vai colocar aqui a função procv, né? Critério de pesquisa de novo, vamos colocar a Ana. Vamos selecionar a matriz. O número agora, a gente quer o 2, né? Que é onde está o e-mail. O e-mail está escrito no 2. Então, colocamos o 2 e o 0. Não se preocupem que eu vou explicar o motivo do porquê a gente coloca 0 aqui. E vejam que aqui vai estar o e-mail. Deixa eu estar separando aqui com cifrão para a gente manter congelado as nossas informações aqui. Tá, gente? Tudo certo quanto à forma de pesquisa, né, de utilizar a função procv? Você pode clicar para eu ver a fórmula de novo? Claro. É aqui, ó. No caso, vai mudar de acordo do jeito, as células que vocês estarem usando na planilha de vocês. E o cifrão eu só estou mantendo, colocando eles aqui para manter congelado a nossa função, tá? No caso, não mudar na hora de pesquisar aqui, né? Para não rolar nenhuma alteração na hora da pesquisa da matriz. Então, no caso, essa é a condições. Você precisa dar um critério de pesquisa, uma matriz, um índice e os intervalos ordenados, certo? Tá certo, obrigado. Agora a gente vai pro PROC-H. Aqui, o PROC-H ele funciona da mesma forma que o PROC-V, né? Ele tem as mesmas. Cadê minha. Tá marcado aqui ainda.
agora voltou aqui. O PROC-H, ele trabalha com os mesmos critérios, só que a gente precisa lembrar que eles estão na horizontal, tá? Então, no caso, a gente vai ver aqui o preço unitário, a gente quer do quadro branco. Mas a gente tem que marcar no que a gente está usando, né? A gente quer saber informações do quadro branco, tá? A matriz tá aqui dentro. Vamos estar separando novamente com o cifrão para manter. O índice, a gente está querendo saber o preço unitário. Então, no caso, é o 3. Tá? E aqui a gente coloca o 0. Veja que aqui apareceu o valor do nosso quadro branco, tá? Aqui não dá porque tá duplicado. Porque essa tá duplicada, tá? Aqui a gente faz a mesma função pro lápis, certo? Vamos estar separando também aqui. Coloco o 3 e o 0. Tem alguma coisa aqui? É porque aqui tá sem o acento. Então vamos fazer aqui no caderno que é mais fácil. Caderno. A matriz. O 3 e o 0. Mostrou o caderno. Aqui é porque ele não tá com o acento, certo? Então, gente, agora para finalizar a nossa aula, eu vou explicar para vocês o que é aquele 0 para vocês do nosso quarto parâmetro. Esse parâmetro ele serve para que a gente faça uma busca exata do que queremos, tá? Então, essa busca exata, a gente está mostrando que a gente quer com o 0. O 0 significa falso, que a gente vai estar usando uma busca exata do que a gente quer. E o 1, verdadeiro, que a gente vai estar fazendo uma busca aproximada. Então, se a gente der uma planilha aqui e usar o 1, ele vai estar fazendo buscas aproximadas, pode estar dando algum erro, tá? Vamos supor aqui, né, que esses aqui são os pesos de uma encomenda no correio. E aqui na parte laranja a gente vai calcular o frete, né, referente para cada peso, tá? Para isso, aqui na segunda coluna, na vazia, a gente vai usar a função procv, tá? O critério de pesquisa, a gente vai colocar o peso aqui dessa parte, o B2, certo? E vamos colocar como critério de pesquisa aqui a nossa tabela de peso e valores. Agora, a gente vai estar colocando
o 2 para nos dar um valor e o 0, tá? Nota que quando a gente colocar 0,3 aqui, ele vai dar um valor para a gente. Mas se a gente colocar 0,4, ele não identifica. Por quê? Ele está trabalhando com valores exatos. Então, se a gente colocar o 1 aqui, vai mudar. Se a gente colocar o 2, vai mudar. O 3, ele vai mudar. Mas se a gente colocar um 3,2, ele já não reconhece. Então, o que a gente faz? Quando isso acontece e você quer fazer um cálculo aproximado, né? No caso, a gente muda o parâmetro, o quarto parâmetro, para 1. Esse parâmetro ele vai trabalhar com valores aproximados. Então, quando a gente colocar 0,4, ele entende que é o valor mais próximo é o 18,80 e vai estar colocando que o valor mais baixo e o mais próximo dele é o 18,80. Assim como se a gente colocasse 0,9, ele mantém também. No caso, para passar, tem que ser um número maior do que o peso que está aqui, né? Então, 1,2, ele vai estar mudando. Se colocar 1,9, continua aqui. E só quando for para o 2, ele muda a categoria aqui. Tá, gente? Então, o parâmetro, o último parâmetro, que é a ordenação, o 0, ele serve para a gente fazer a busca exata do que a gente quer. E o 1, ele faz com que a gente faça com valores aproximados do que a gente quer. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso? Se não tem nenhuma dúvida, eu vou parar a gravação para explicar para vocês aqui a atividade, tá? O nosso conteúdo de hoje era isso.